né? Mandar os meus cumprimentos ao pastor Eltim, à Bruna, pelo nascimento do Dom. Que bênção, né, gente? Estou declarando que o Dom é o ministro do Senhor, da casa do Senhor. Vai estar aqui no Carta Escrita Kids. Já, vocês vão ver. Cantando, gogunando, não sei, mas ele vai estar aqui, ó. Amém? Feche seus olhos. Deus tem algo especial para nós nessa noite. Senhor, eu quero corresponder ao que o Senhor tem para nós. Que eu possa aqui nessa igreja com meus irmãos ser um canal para que o Senhor quer fazer aqui nessa noite. E que enquanto o Senhor fala conosco, que o nosso coração arda, que o nosso coração queime, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu creio. Eu creio em vidas transformadas. Eu creio em mentalidades transformadas no poder do Teu Espírito aqui nessa noite. Toda mente que está presa, toda mente que está com dificuldade de parar pensamentos que são contrários à Sua vontade, Deus. Eu declaro que o Teu Espírito coloque a mão agora, sobre a cabeça, sobre a mente desse meu irmão ou dessa minha irmã. E destrave aquilo que está travado. Todo pensamento contrário à Sua palavra, destrave agora, no poder do nome de Jesus. Toda inquietude, toda opressão de alma, toda tristeza, vai dando lugar agora à alegria e à paz do Senhor. A tranquilidade que reina e que vem do céu sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda preocupação com o amanhã, toda dor, saia agora. Saia agora. No poder do amor de Jesus, que te abraça e te acolhe. E eu quero dizer mais uma vez que o nosso coração, Senhor, arda enquanto o Senhor fala conosco. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus tem algo especial para nós. Quem crê? Espero conseguir transmitir o que está no meu coração. Vamos abrir em João, no capítulo 7. Pessoal, se vocês quiserem, por gentileza, começar a desligar o negócio ali, ó. Já está ficando bem frio. Aqui onde eu estou. Se eu vou começar a falar bem assim, eu não tenho muito tecido adiposo, entendeu? Complica minha vida. João 7, pode, por favor, projetar? João 7, 37. Aqui, contextualizando, era o último dia da festa da colheita. E a festa da colheita, se você ler lá o Velho Testamento, está lá em Êxodo, em Levítico também vai falar, é a festa dos primeiros frutos, a festa da semeadura. E tinha várias coisas que eles tinham que fazer, a forma de ofertar, a forma de comparecer diante do Senhor, né? Você pode ler lá depois deixa eu ver aqui, Êxodo 23, isso vai estar lá. Então está nas ordenanças do Senhor. E Jesus estava nesse contexto. Jesus chega exatamente no último dia da festa. E sabe qual era o dia mais importante da festa? O último dia. O último dia era o mais importante. E Jesus escolheu esse dia para dizer isso aqui, ó. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Próximo. Quem crer em mim, como diz a Escritura,
do seu interior fluirão rios de água viva. Amém? Posso ouvir um amém novamente? Aquele que crê em mim, venha e beba da água viva. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Rios. E aqui Jesus estava falando com um povo no momento de colheita. Para ter colheita tem que ter o quê? Semeadura. Mas para ter semeadura também tem que ter o quê? Junto com a semeadura. Para crescer, a água. Então Jesus estava falando num momento aqui que eles não precisavam de água. Que eles tiveram água em abundância, eles colheram. Certo? Alguns poderiam entender assim, cara, por que Jesus está falando de água aqui? Ninguém está precisando disso que ele está falando. Água. Quem tem sede, ninguém está com sede aqui, a gente tem água. A gente tem água. A água é símbolo de vida, guarde isso. Talvez você já saiba, guarde isso. E aqui a festa, né, a questão da festa. Deus falava, faça festa para celebrar a minha bondade. Vocês precisam celebrar a minha bondade, façam festa. Para vocês dizerem o que vocês receberam. Para dizer o que foi dado a vocês, não pela força de vocês, mas pela minha mão. O que eles podiam fazer? Água, gente. Quem pode produzir água? Alguém já viu uma produção de água? Gente, não tem jeito. Se não for o Senhor, hoje algo assim, estava no casamento da Poli, do Anselmo, e numa oração simples de um pastor lá, acho que pastor João, se eu não me engano, da assembleia, de uma das assembleias, e ele pegou o microfone para fazer uma oração, e ele falou assim, parabéns pelo lugar que vocês escolheram. Gente, a gente estava num sol, meio-dia, o sol da mulher samaritana, bem quente. E ele falou, parabéns por esse lugar que vocês escolheram, né? Foi na queda d'água, só para contextualizar, aquela cachoeira ao fundo e a natureza em volta. E ele falou assim, porque vocês poderiam escolher qualquer templo bonito, feito por mãos humanas, mas vocês escolheram onde a mão do homem não chegou, onde a mão de Deus fez tudo. Eu falei, nossa, fechou ali o casamento, eu recebi a mensagem. E é isso. Jesus estava convidando eles a receber algo que era muito mais além do que uma necessidade física, água, vida. Jesus, pelo contexto, Jesus estava dizendo para eles, vocês creem, vocês receberão algo além disso, a água viva. Estava querendo dizer sobre o Espírito Santo, que desceria sobre eles, Pentecostes. Então, eles estavam ali, celebrando daquilo que não era ganho pela capacidade deles. E quantas coisas na minha e na sua vida nós temos e que são frutos e que não são frutos da nossa capacidade. E que às vezes a gente está se gabando, achando que é força do meu braço. Fui eu que fiz. Fui eu que conquistei. Eu quero te dizer que você precisa observar mais os detalhes. Porque muitas coisas que Deus faz na sua e na minha vida é fruto da bondade e do cuidado dele. Você precisa crer. E você precisa entender que não é pelo que você faz. Às vezes você está num caminho, ou às vezes eu estou num caminho de erro. E na minha vontade, eu sei que é um erro, mas na minha vontade, na minha força, eu não consigo. Cíntia, e aí?
é porque não é um erro? Quando eu não consigo, é porque não é errado? Quando eu não tenho vontade de mudar, é porque não é errado? Não, meu irmão. É porque você depende de uma força que não é a sua. Você depende de algo que não vem de você. Não é porque aquele sentimento é certo, não é porque aquilo que você está agindo, a forma que você está agindo é certa. Não é isso. É porque você precisa de algo além, você precisa da água viva. Você precisa de água viva. E esse mesmo Jesus que disse, se você tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba, é o mesmo que está aqui nessa noite. É o mesmo que nós viemos e a gente continua vindo semanalmente e na nossa casa, a gente clama, a gente ora, a gente adora, é o mesmo. Ele não mudou. Aquilo que Deus fez não mudou. Aquilo que Ele falou não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Esse é o nosso Deus. E Ele fala, se alguém tem sede, vem a mim e beba. E Ele dizendo algo assim, que as pessoas não estavam precisando, que era água. Meu Deus, como a gente tem, às vezes, olhos limitados, né? Como, às vezes, a gente olha para coisas dessa vida, dessa terra, e fala, Deus, mas o Senhor está falando isso comigo? Como? As pessoas estavam celebrando, elas tinham água. E aí ele ainda fala o segredo, né? Se você crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E aqui está a diferença. Jesus não estava falando, apesar deles eles entenderem que Jesus estava falando de água, na água natural, algo que naquele momento eles não estavam precisando, Jesus vai e solta o restante. Do seu interior fluirão rios de água viva. A diferença é água versus água viva. Às vezes você está bebendo água, mas não água viva. E o que mostra que você bebeu a água viva? O que mostra que nós bebemos a água viva é o complemento disso aqui, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Quem bebe água viva, do seu interior flui o quê? A água viva. Eu não falei o título dessa palavra, né? O título dessa palavra é: você é fonte ou cisterna? Você é uma fonte que bebeu da água viva e do seu interior flui rios de água viva? Ou você é cisterna? E aqui a gente vê que o povo usava muito cisterna. Eu lembro que na casa de uma das minhas avós, eles tinham uma cisterna que estava fechada, não usava mais. E aí eles nos contaram o que era essa cisterna. Era para estocar água, porque faltava. Então, quando estava chovendo, eles abriam, né, ficava fechada, eles abriam, aí caía água e estocava aquela água. Não era diferente nessa época, havia muitas cisternas. Porque a água estava, né, era em escassez. Então o povo usava muito mais águas de cisterna do que água de fonte. Era difícil achar fonte. E aí Deus às vezes falava, olha, eu vou derramar na vida de vocês, vou derramar água na vida de vocês, vou derramar água aí sobre a colheita, para vocês colherem. E o que aquelas pessoas faziam? Cavavam cisternas, porque não confiavam na provisão do Senhor. Aí eles começavam a estocar. Eles pensavam, não, na falta, né? Vai que a palavra de Deus falha. Então nós vamos estocar. Gente, será que a gente mudou? Será que a gente não faz isso até hoje?
Na falta, então eu vou guardar, né? Não que algumas coisas você não tem que guardar, tem que economizar, né? Dinheiro, assim, ter as suas economias. Eu vou chegar no ponto principal disso. Não vou falar agora, senão vou já contar o resto da minha palavra. Então, aqui, estocar a provisão de Deus por medo de faltar, por medo por falta de fé do que Deus falou que ia fazer. Quantas vezes nós agimos assim, né? E eu quero dizer para você, jovem, rapaz, moça, que está neste lugar, eu já fui da sua idade. Muitos aqui, como eu, já foram da idade dos mais novos, né? Estão aqui uns babies, né? Tem crianças aqui. Já fui criança também. Mas essa idade jovem, ela é muito crucial nas nossas vidas. Ouça uma coisa. Ouça, todos. Você que está gastando tempo, experimentando muitas coisas, ao invés de proteger o seu coração delas, cuidado. Alô? Não está aqui não. Pode ligar depois, agora é hora do culto. Tá bom, obrigada. Tchau. Desligou, tá vendo? Às vezes aquilo que a gente tem que proteger o nosso coração, a gente está gastando tempo em experimentar. Gente, eu quero que vocês prestem atenção nisso. Eu não vou chamar a atenção de ninguém daqui, viu? Quem não quiser ouvir, isso é importante para a sua vida. O que fala lá em Provérbios 4, 23? Põe aí para nós. Acho que é isso mesmo. Notei aqui não, mas eu acho que é isso. Provérbios 4, 23. Acho que é o Murilo que está lá. Considere... Não, 20... Qual que está? 23. 3 antes. Isso. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. Em outra versão fala, ah lá, olha aquele ali, ó. Dele procedem as fontes da vida. Uau! É exatamente isso. Cuidado com o que você tem experimentado. Jovem, eu posso te falar isso. Cuidado com o que você está experimentando. Às vezes o que você está experimentando é exatamente aquilo que você tem que proteger o seu coração. A sua fonte. Às vezes você está vivendo uma vida de cisterna. Uma vida de cisterna é uma vida que as pessoas têm que colocar algo em você, colocar água em você. Às vezes você está vivendo essa vida. Às vezes eu já vivi essa vida. Posso dizer que sim, já vivi essa vida dentro da igreja. Uma vida que eu esperava semanalmente alguém colocar água em mim. E eu não era fonte alguma de água jorrando na vida de ninguém. Uma cisterna funda que esperava só receber. E eu quero te dizer, jovem, você não precisa ficar com medo de abrir mão da sua vida medíocre que você tem vivido. E não ache ruim comigo, não. Porque muitas vezes eu também tenho vivido uma vida medíocre. Você não precisa ficar com medo de abrir mão para viver o propósito de Deus nessa terra. Porque Deus tem muito mais para mim e para você. Deus tem muito mais. Ele é uma fonte inesgotável. Uma fonte inesgotável.
E o que o medo faz com a gente? Ele nos coloca no lugar de intimidação. E intimidação não combina com o propósito. Você pode dizer isso? Intimidação não combina com o propósito. E o povo cavava cisterna. E a chuva descia. E eles estocavam a água. E Jesus se põe em pé no último dia e diz: quem tem sede de algo ilimitado, quem tem sede de algo puro, água, quem tem sede de uma completa dependência, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Qual a fonte? Qual a diferença entre a água da fonte para uma água de cisterna? A diferença é que a gente pode viver a nossa vida construindo maneiras de não depender inteiramente de Deus. A gente pode tentar construir algo, formas, maneiras, passos, receitas, para não depender inteiramente de Deus. Mas nós não vamos conseguir, viu? Deixa eu te contar. É melhor você escolher depender de Deus. Faça assim, ó. Solte. Pode soltar. Não quero ninguém desmaiando aqui, senão eu não vou ter que socorrer. Faz de novo. Quanto você pagou? Quanto você pagou? Alguém pagou alguma coisa? Por esse O2 aí que você respirou? Ainda liberou CO2, olha que porcaria. Inspirou um negócio bom, liberou um trem ruim. É assim mesmo, tá, gente? Não é que a gente não pode dar algo melhor, não. Esse é o processo. Você pagou alguma coisa, gente? Você pagou, eu não paguei. Aí você me fala, eu não dependo de Deus. Não depende o quê? Se a chavinha desligar lá no céu, mano, acabou. Acabou para você. Ou você vai para o céu ou para o inferno. Nós dependemos de Deus, queiramos ou não. Ou não. Você pode achar que os negócios acontecem pelo seu braço. Eu quero dizer para você que Deus abra sua mente hoje. Hoje, jovem. Não deixa para depender de Deus quando você tiver 30 anos, não. Pode ser que a chavinha vire antes. Por que criança, você fala com ela, fala assim, não pode beber refrigerante, meu filho, dá diabetes. Por que criança continua bebendo? Porque criança sabe lá o que é diabetes. Aí ele pergunta, o que é diabetes? Você fala, é açúcar no sangue. Ah, tá, e o que isso faz? Mata. Aí ele pensa assim, nossa, eu tenho 5 anos, vai demorar eu morrer, continuo tomando refrigerante. Essa é a mentalidade imatura. E muitas vezes a gente está aí com 15, 12, 11 anos, já tem jeito de pensar nisso, viu? Algumas coisas tem imaturidade, vai melhorando mesmo. É normal, até o amadurecimento do cérebro. Mas você já entende. Você já entende que caminhos vão te levar para a morte. Ah, não, mas está longe de eu morrer. Amanhã eu entrego minha vida para Jesus de novo, peço perdão, cuidado, a chavinha pode virar. Sei nem onde eu estou aqui. Lembrei, está aqui. Cisternas são obras humanas, fontes são obras divinas. Amém? A vida de cisterna é uma vida que eu dependo o tempo todo que alguém me encha. Que alguém derrame sobre a minha vida. Até porque cisterna não tem capacidade própria de produzir água.
Cisterna não produz. Se você pegar uma água, alguém aí tem alguma garrafinha de água mineral? Se fosse o Elton, teria. Lê aí, de qual fonte é essa água? Alguém lê lá por irmão e me conta aí. De qual fonte é a água? Não vou fazer propaganda porque não pode. Fonte das Flores. Tem certeza? Não é cisterna das flores, não? Fonte, gente. Fonte, veio de uma fonte. Você está entendendo? Não vai estar produzida na fonte, ela foi retirada daquela fonte. Estocada numa cisterna. Não tem isso. Pega na cisterna, lá do fundo da casa da minha avó. Gente, é a dificuldade que é para você tirar a água de uma cisterna. Jesus amado, minha mãe me contava, para vocês acordar um pouquinho, tinha um lance de uma corda assim, ó, não sei como é que chama, e aí jogava lá embaixo a corda com balde, e aí, nossa, vinha aquele trem pesado, e era um desespero, porque na hora que estava subindo, assim, ó, falava que às vezes soltava, né, porque estava pesado, e o trem saía, e eles tentavam colocar a mão para não perder a água, porque ia cair no fundo de novo. Dava certo não, gente, machucava os braços, tudo. Olha a dificuldade, olha a dificuldade. Jesus está falando assim, você quer água, vem a mim. Você não precisa de jogar balde, você não precisa de puxar com corda, você não precisa se esforçar, você só precisa vir a mim. É de graça. E é pela graça. Então a cisterna, ela não tem essa capacidade de produzir, ela depende que alguém coloque algo nela. Mas depois que você encontra Jesus, você não depende de mais nada. E o que eu quero dizer não é que você tem que ter uma vida individualista, não tem nada a ver com isso. Em ter uma vida individualista, é pelo contrário, é que você não depende mais que coloquem algo em você. E aqui está o segredo que eu falei, aquela hora. A fonte não depende mais. Quando você recebe, bebe da fonte, você não depende mais. Mas o segredo é, você passa a ser uma fonte. Você passa a ser uma fonte porque do seu interior fluem rios de água viva. Fluem. As pessoas percebem, algo flui, algo é diferente. Algo sacia. Quando você chega no lugar, a sua alegria é diferente. A sua estratégia é diferente. Às vezes você vai fazer um negócio lá, às vezes o Dudu vai fazer um negócio, né? Que ele é um homem de negócio, é um empresário. Fala, não tem nada a ver, o evangelho tem sim. Tem sim. Porque se do interior dele fluem rios, as estratégias vão fluir. As estratégias de negócio vão fluir. Porque do interior fluem rios. Tudo vai fluir através dessa fonte, gente. É o coração. Tudo vai passar por essa fonte. Então você não depende que coloquem em você. É você quem passa a pôr nos outros. É você quem se torna uma fonte a jorrar. O Espírito está dentro de você. E isso flui através de você. E ele flui através de você. Por que que muitas vezes nós esperamos que as pessoas coloquem água em nós? Por que que muitas vezes nós colocamos tanto as nossas expectativas nas pessoas, nas relações? Porque nós somos cisterna. A gente fica esperando demais no outro.
que é a igreja? A igreja é um ajuntamento de várias fontes. Quando o Espírito manifesta, é os rios a jorrar, é a fonte a jorrar. Amém? É isso que acontece. Junção de várias fontes. Agora, junção de cisterna. O que é junção de cisterna, gente? Junção de cisterna significa sequidão. Quando duas cisternas se unem, Jesus amado, vai dar ruim. Vai falar mal dos outros. Vai vir no culto ficar conversando. Vai lá para fora ficar papiando. Quem é cisterna se preocupa com a vida do outro. Se o outro está fazendo, não está fazendo. Por que o outro está se vestindo assim? Por que o outro não casou? Por que o outro anda a pé? Por que o outro usa roupa tal? Irmão, larga de ser cisterna. Seja fonte. Seja fonte a jorrar. Jorrar palavras de bênção na vida das pessoas. Jorrar palavras que edificam as pessoas. Palavras que incitam as pessoas a serem mais alegres. Palavras que incitam as pessoas a serem melhores. Mas muitas vezes a gente senta numa roda de tanta cisterna, que você vê tanta sequidão, e que as pessoas acabam com a vida do outro. Que às vezes está precisando de ajuda. Que às vezes está precisando de uma palavra de fé, de encorajamento. O que você está fazendo com a sua vida, jovem? O que você e eu estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso coração? Com isso aqui que Deus pôs dentro de nós para ser fonte de vida. De vida. O Espírito está dentro de nós. A cisterna suga o tempo todo, o tempo inteiro. E quando você não entende que você é uma fonte, às vezes você fala, não, mas como que eu vou ser uma fonte? Lá em casa é uma bagunça. Lá em casa eu não recebi amor. Mas quando você entende que você é uma fonte, que você se tornou uma fonte, você fala, mesmo eu não tendo recebido amor, agora eu sou uma fonte a jorrar. E uma fonte a jorrar jorra o quê? Amor. Você volta para a sua casa e você se torna um canal para as pessoas. O Evangelho muda a nossa mentalidade. Eu passo a jorrar na vida das pessoas. Relacionamentos quebrados, sempre pensando naquela relação, o que aquela relação pode me oferecer? O que essa relação pode me dar? Qual o status que essa relação pode me dar? Gente, para. É o que eu posso dar? O que eu posso fazer? Em Lucas 24, 30. Ai, ai. Os discípulos no caminho de Emaús. Jesus, ele não é visto quando ele arranca algo das pessoas. Os discípulos ali, 2 discípulos no caminho de Emaús, e falando, aí Jesus chega num lugar, o que acontece? Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a eles. Próximo. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. O que tem a ver isso aí? Jesus foi reconhecido quando ele partiu, dividiu, deu.
Olha a fonte. Jesus é reconhecido quando ele parte. Ele não é reconhecido no quanto ele arranca das pessoas. E a métrica do evangelho é o quanto você parte. É o quanto você dá, quanto você se doa. O quanto Jesus pode ser visto em você está relacionado no quanto você pode dar, no quanto você pode servir, no quanto você pode doar a sua vida, no quanto você pode dividir amor, dar amor. Não baseie seu contexto de vida naquilo que você pode receber, mas naquilo que você vai dar. Tem uma fonte dentro de você. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado. É um clichê, né? Mas é legal. Fala, tem uma fonte dentro de você. E eu estou aqui para te dizer nessa noite que vale a pena. Tenha certeza de algo. Se Deus não for sua fonte, algo vai ser. Se Deus não for sua fonte, jovem, algo vai ser. Um relacionamento, um emprego, uma pessoa, o dinheiro, algo vai ser. Esse buraco está aí. E se você busca em algo que não é a verdadeira fonte, você não vai ser saciado. Nada se torna ilimitado, só Deus. Todas as outras coisas são limitadas. E como eu falei, a cisterna só recebe, ninguém fica... Já prestou atenção, assim, que a maioria das vezes ninguém fica frustrado em dar, né? Ninguém fica frustrado. Pelo contrário, a gente fica frustrado quando a gente põe a expectativa que vai receber algo e não recebe. Aí dá ruim. Aí a gente fica frustrado. Jesus mesmo fala, se você for dar aqui, ó, sua oferta, tiver algo lá que seu irmão resolve. Resolve. Ou seja, a maioria das vezes ninguém fica frustrado em dar algo. Nossa, vou no aniversário, aí você escolhe um bom presente, né, que cabe no seu orçamento. Você está feliz em dar um presente, né? Você está feliz. Você não está frustrado. Nossa, vou ter que comprar presente, que coisa, né? Que meleca. Vou ter que comprar um... Não. Quando você tem o dinheiro para comprar, você compra com alegria. Ah, mas quando você recebe um presente... Não sei, eu me alegro com todos os presentes que eu recebo. Mas quando a gente é criança, né? Criança tem muito isso, né? Eu lembro que eu já estava crescidinha. E eu e minha irmã temos uma diferença de 5 anos. Então, eu já estava numa fase, assim, de adolescência, minha irmã ainda era criança. Só que, assim, eu não queria ser adolescente, eu queria brincar com umas coisas que eram ainda de criança. Aí, meu pai chegou com um presente, aí eu lembro direitinho, gente, ele chegou com um brinquinho mais bonitinho para mim, Dudu. E ele deu um brinquedo mais legal para minha irmã. Eu fiquei tão frustrada. Tão frustrada, porque eu queria o brinquedo. Meu Deus. Então, assim, quantas vezes, né, a gente se frustra na expectativa só de receber? Deus nos ajude. Eu já estou terminando, gente. E eu quero dizer para você, não se relacione com Deus como sendo de transformar aquele que foi e é o maior doador do mundo em o maior devedor da história, porque Deus não te deve nada. Deus não deve nada alguma para nós, Ele deu tudo. Ele deu tudo. Quem conhece o Evangelho sabe que Cristo é suficiente, sabe que Cristo deu tudo. E quando você compreende isso, dessa maneira, você passa também a compreender que você pode dar, que você pode doar, que você pode entregar, que você pode servir, porque você é uma fonte a jorrar. Cisterna faz você alguém ainda mais exigente com as pessoas. Não me supriu, eu vou exigir mais. Nos relacionamentos isso é fatal.
Game over. Cisterna nos torna cada vez mais críticos com tudo que temos ao nosso redor. A gente tem, a gente recebe e a gente ainda quer mais. E nada tá bom. E sempre o do outro é melhor. Mas quando você se torna uma fonte, você pode estar no lugar de alguém que fala que não tem nada para entregar. Mas você sempre descobre que você tem algo para dar. Você pode achar que você não tem nada. Quem é fonte, descobre que algo ele tem para dar. Amém? E falando, né, que os olhos deles, né, dos discípulos se abriram quando Jesus partiu, em 1 Coríntios 11, 23, 24. Fala lá, né, sempre quando tem ceia, diz esse versículo. Na noite que Jesus foi entregue, na noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão, deu graças. A noite mais difícil de Jesus, a noite decisiva. Jesus foi o único que sofreu sem merecer. Na noite decisiva da história, ele podia ter sentado ali, diante de todos, e falado: gente, hoje não. Hoje eu não vou repartir. Hoje eu fui traído. Estou para ser entregue. Hoje eu não vou repartir. Hoje não estou legal. Igual a gente fala, né, com os nossos amigos: hoje eu não estou bem, então não pinica muito não, porque vai dar ruim. Jesus podia ter falado, ele estava com os amigos dele, com os discípulos dele. Mas não. Mesmo com a alma angustiada, Jesus, ele tinha investido a vida inteira dele ali. Jesus não saiu de qualquer lugar. Ele veio do céu para pisar nessa terra. E ele podia ter dito isso mesmo: hoje eu não vou fazer, hoje não. Mas ele tomou o pão, deu graças e o partiu. Porque ele era uma fonte. O primeiro Adão, o que ele fez com o fruto? Comeu. O segundo Adão, que é o Adão perfeito, ele não come, mas ele parte. Por quê? Porque ele entendia que ele era uma fonte. Porque ele entendia que antes de eu receber, eu posso dar, porque eu já estou jorrando. Não é pela minha dor. É porque no Pai, por mais que eu tenha dor, por mais que eu fui traído, por mais que eu sinto a dor da decepção, no Pai, eu escolho dividir. No Pai, eu escolho dar. No Pai, eu sou uma fonte a jorrar. E nós, que você escolhe ser nessa noite? Ou que você está sendo? Porque o convite aqui é claro. Venha a mim e beba. Esse é o convite para mim, para você nessa noite. Venha a mim e beba da água viva. Da água viva. Não é uma água, como ele disse para a mulher samaritana: se beber dessa água, menina, você vai voltar a ter sede. Mulher, né? Você vai voltar a ter sede. Não é essa água que eu estou te oferecendo. A água viva. Mas não é só para você beber. Não é só para ser derramado em você. É para que seja derramado em você, a ponto de você se encher
tanto e transbordar, porque a partir daí do seu interior fluirão rios de água viva. O convite para mim e para você nessa noite é: deixa de ser cisterna. Venha a mim e beba e se torne uma fonte a jorrar. Uma fonte a jorrar. Rios de águas vivas. Levante-se no seu lugar, feche os seus olhos. Oh, Jesus. Eu quero ser fonte, eu quero ser fonte. Se esse é o seu desejo, meu irmão, minha irmã, vem aqui na frente. Saia do seu lugar, vem aqui na frente. Se você, às vezes, tem vivido uma vida de cisterna, uma vida de que talvez precisa só receber. Só receber. Deus não tem essa vida para você. Deus não tem essa vida para nós. Ele apresentou o desejo dele para nós. Cabe a nós escolher. Ter uma vida de fonte. Abra sua boca, deixa o Espírito de Deus fluir na sua vida. Oh Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Espírito Santo de Deus. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei ali voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber. Peça a Ele. Eu quero ser fonte, pois tu és a fonte. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que
Levante as suas mãos, meu jovem. Feche os seus olhos. Lava o meu inteiro. Deixa Ele ouvir a sua voz. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero ser uma fonte. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Tu Senhor. és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, O meu Salvador. declare a Ele: Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Jesus. Tu és a fonte. Essa noite, Senhor, a gente aceita o seu convite e vamos até o Senhor para beber da água viva. Água viva. Água que purifica, que preenche. E também para nos tornarmos uma fonte a jorrar rios de vida que atinge outras pessoas. Em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, que você possa fluir no Espírito de Deus. Que hoje, quando você chegar na sua casa, escute isso. Que hoje, quando você chegar na sua casa, Deus vai ter colocado um anseio tão grande no seu coração. Tão grande no seu coração. Você não vai conseguir dormir sem beber dessa água. Você não vai conseguir dormir. Enquanto você não ter um tete aí com o dono da fonte, você não vai conseguir dormir. Que do seu interior borbulhe, flua rios de águas vivas. Flua, 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 flua. Em nome de Jesus. Amém? Quantos recebem? Amém? Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Tenha o seu tempo de comunhão com os irmãos. Aproveite, aproveite, aproveite. Aproveite Jesus na sua vida. Amém?